Eles planejaram, eles se acharam espertos, escolheram um casal negro, idoso, sozinho, num trecho esquecido da estrada, longe de tudo e de todos, sem reforços, sem câmeras, sem testemunhas, só eles e o poder que achavam que tinham. Intimidação à luz do dia, como se fossem donos do mundo. Mas o que aqueles dois policiais não sabiam é que a vida tem o hábito de surpreender. A menos de 10 minutos dali, um filho estava vindo. Não era qualquer filho. Era um homem fardado, um guerreiro, um fuzileiro naval. E quando ele saltou daquele caminhão, tudo mudou. A arrogância virou silêncio, a prepotência virou medo. E aquela pequena cidade se transformou em palco de uma virada histórica. Mas antes de continuar, me diz aí, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aí sua cidade, seu estado, seu país, porque é poderoso ver até onde essas histórias chegam. Agora, volta aqui comigo. O sol tingia o céu com um tom dourado, como se Deus estivesse pintando o fim de tarde com calma e cuidado. O velho carro, um Impala antigo, descansava sob a luz quente que atravessava os galhos. Ali dentro estavam Ernesto e Madalena dos Santos. Um casal que o tempo lapidou com carinho. Cantavam baixinho uma canção antiga no rádio, um louvor que falava de fé e renascimento. Ernesto tinha as mãos marcadas pelos anos e pelo trabalho duro. Segurava o volante com calma, enquanto olhava para Madalena com aquele mesmo olhar do dia do casamento. Ela sorria, aquele sorriso doce que sempre foi o abrigo dele. Aquele sorriso que curava o dia mais pesado. Era o 50º aniversário de casamento. 5 décadas lado a lado. E aquele domingo naquela estrada era o presente deles um para o outro. Simples, silencioso, sagrado. E era mesmo, luminosa, resiliente, sempre buscando a luz, mesmo depois da tempestade. Eles sempre foram assim, simples no jeito, ricos no afeto. Sabiam que os momentos mais preciosos da vida não vinham com barulho nem com luxo. Vinham com paz, com silêncio partilhado, com olhares que falavam tudo sem dizer nada. E aquele passeio de domingo era muito mais do que uma simples volta. Era uma celebração silenciosa, era uma prece de gratidão, era a prova viva de um amor que sobreviveu a todas as tempestades. 2 almas que, mesmo marcadas pelo tempo, ainda sabiam caminhar lado a lado com ternura. Ali na frente, Ernesto, disse Madalena, apontando com o queixo. Uma plaquinha velha de madeira balançava ao vento. Escrita à mão, meio apagada, mas ainda promissora. Café quente e torta de maçã caseira. Ernesto sorriu como um menino. Você sabe que eu tô de olho nessa torta faz tempo, né? Com um leve giro no volante, ele saiu da estrada principal e entrou no pequeno estacionamento de pedrinhas soltas. O restaurante era simples, acolhedor. Um lugar que parecia ter parado no tempo. Mesinhas externas, sombra de guarda-sóis antigos e o ar. Ah, o ar. Cheirava a café passado na hora e bacon na chapa. Ernesto saiu do carro, deu a volta com calma e ofereceu o braço à sua esposa. Ela aceitou com aquele toque suave de quem confia, de quem conhece cada passo. Caminharam juntos até uma mesa do lado de fora. O sol beijava suas peles com carinho. A brisa era leve. E o momento, perfeito. Era como se o universo estivesse dizendo: vocês merecem isso. Eles sorriram. Sorriram com aquela calma de quem não tem pressa. Já imaginando o gosto do café, o aroma da torta e o calor da lembrança dos domingos antigos. Mas o mundo às vezes é cruel. E parece ter ciúmes da felicidade alheia. Antes mesmo que pudessem se sentar, um barulho seco ecoou atrás deles. Vrum! Um carro policial, sujo de poeira, invadiu o estacionamento e parou abruptamente atrás do Impala.
Uma nuvem de pó subiu como um aviso. As portas se abriram com violência. 2 policiais desceram com as testas franzidas e os olhos estreitos, rostos duros, sem alma. Eles não viram Ernesto. Eles não viram Madalena. Não enxergaram 2 idosos sorridentes, nem o amor antigo que os rodeava como escudo. Só viram 2 corpos negros, num lugar onde eles achavam que esses corpos não deviam estar. E o clima mudou. De repente, o calor do sol parecia outro. Aquele restaurante acolhedor agora parecia encolher. E Madalena apertou o braço do marido com um instinto que não precisava de palavras. Ernesto respirou fundo, olhou para os 2 policiais e disse com firmeza: "Boa tarde, senhores." Mas os olhares deles não responderam. As mãos já estavam perto das armas e os corações deles não queriam conversa. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Não sabiam de onde vinham aquelas 2 almas. E muito menos sabiam que havia alguém chegando. E essa chegada ia virar a página daquela cidade para sempre. Eles não chegaram com respeito, não cumprimentaram, não sorriram, não perguntaram se estava tudo bem. Chegaram como se estivessem caçando, como se tivessem recebido um chamado invisível, um alerta silencioso que dizia: há algo aqui que não devia estar aqui. O mais alto dos 2, um homem jovem, de cabeça raspada e mandíbula dura, parou a poucos metros de Ernesto. Seus olhos eram duros, sem emoção. Não eram olhos que viam pessoas. Eram olhos treinados para ver ameaça. A parceira dele, uma policial branca de cabelo preso e óculos de sol empoleirados na cabeça, não disse uma palavra. Apenas começou a circular o carro, passo por passo, como se o Impala fosse uma cena de crime. Como se aquele velho automóvel guardasse um segredo sombrio que ela precisava descobrir. O ar, que minutos atrás cheirava a café fresco e bacon frito, agora era um campo elétrico. Pesado, incômodo, perverso. Ernesto olhou para Madalena. Ela entendeu, sem palavras. Eles tinham vivido tempo suficiente para reconhecer aquele tipo de presença. O tipo que não pergunta. O tipo que já chega com julgamento. O silêncio foi quebrado por uma pergunta seca, vazia, fria como metal gelado. "Esse veículo é seu, senhor?" disparou o policial alto sem sequer piscar. Ernesto levou 1 segundo. Tentou entender aonde aquilo ia. A pergunta parecia simples, mas o tom carregava veneno. "É sim, senhor. Há algum problema?" Mas o policial ignorou a pergunta. Deu um passo à frente com o olhar mais estreito. "Tem como comprovar a propriedade?" Do lado oposto do carro, a policial continuava a inspeção. Mãos na cintura, olhos varrendo o interior. Cada detalhe do veículo. Como se procurasse algo, qualquer coisa, para justificar aquele abuso disfarçado de abordagem. Madalena segurou o braço do marido com força e sussurrou: "Fica calmo, Ernesto." Mas ele já estava tremendo por dentro, não de medo, de indignação. "Nós temos esse carro há mais de 20 anos, respondeu ele, tentando manter a voz firme. "Estamos só dando uma volta. Domingo é o nosso dia." Foi aí que, pela primeira vez, a policial falou, com a frieza de quem está acostumada a ver corpos negros como alvos fáceis. "A placa não bate. A descrição do sistema não corresponde a esse modelo", disse ela com voz cortante. "Vamos precisar ver documentos, identificação e algo que comprove que esse carro é mesmo de vocês." A frase caiu como um tiro. Não foi dita com volume, mas foi carregada de uma acusação silenciosa, uma insinuação cruel, como se eles estivessem roubando o próprio carro. Madalena ficou pálida. Ernesto fechou os punhos. Não era só injustiça, era humilhação. Era como se o tempo tivesse voltado décadas, como se todo o respeito, toda a história, todo o amor e trabalho que construíram juntos fosse invisível diante daquelas fardas. E o que doía mais é que eles sabiam que aquilo não era por conta da placa, não era pelo carro,
Era pela cor, pelo tipo de gente que ousava sorrir em paz, em um lugar que não era feito para eles sorrirem. Mas o que os policiais não sabiam é que o tempo da impunidade estava prestes a acabar. Porque naquele momento, a poeira começou a subir na entrada do restaurante. Um caminhão militar se aproximava, e dentro dele, o filho deles, um homem que jurou proteger o país. Mas naquele dia, ele ia proteger algo muito mais valioso. Era como se tivessem sido arrancados de um sonho. Um minuto atrás, estavam celebrando o amor. Agora, eram tratados como criminosos perigosos. Ernesto mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O peito ardia, não de medo, mas de raiva, de indignação pura. Aquele era o carro deles, aquele era o domingo deles. Aquela era a vida simples que tinham construído com esforço e fé. Mas, diante daqueles dois fardados, nada disso parecia importar. A documentação está em casa, disse Ernesto, tentando manter o controle. Guardada num lugar seguro. Nós nunca andamos com tudo. Sua voz saiu embargada. Não pela idade, mas pela dor de se ver acusado sem prova, sem respeito, sem motivo. O policial riu. Um riso sarcástico, sujo, cheio de desprezo. Que conveniente, né? Zombou ele, dando mais um passo. Ficou tão perto que o hálito dele misturava-se com o ar ao redor de Ernesto. Bem conveniente mesmo. E então, com a arrogância de quem confunde autoridade com abuso, soltou a sentença. Temos fortes indícios de que este carro é roubado. Afastem-se imediatamente do veículo. Foi como uma bomba. Madalena, com as mãos trêmulas, agarrou o braço do marido. Os olhos dela estavam cheios. Mas ela lutava para manter a calma. Ernesto, por favor, sussurrou. Não discute, não agora. Mas era como segurar um furacão com uma oração. O coração dele doía por dentro. A policial, agora ao lado deles, endureceu o rosto e apontou para Madalena com frieza. Senhora, mantenha-se em silêncio. Estamos conduzindo uma investigação. Cooperação é o mínimo que esperamos. E então, sem mandado, sem permissão, sem sequer um pedido, começaram a revirar o carro. Abriram a porta do motorista com força, vasculharam o porta-luvas, arrancaram o tapete do banco traseiro, jogaram os papéis no chão como se fossem lixo. O Impala, aquele carro que carregava tantas memórias, agora era violentado diante dos olhos deles. Ernesto não conseguiu se mover. Sentia-se esmagado por dentro. Era como se tivessem rasgado sua história e cuspido nela. Madalena levou a mão à boca. O gosto de café e torta sumiu completamente. Agora só havia o gosto da injustiça. E não estavam mais sozinhos. Uma pequena multidão começava a se formar do outro lado da cerca. Alguns curiosos, outros preocupados, mas todos em silêncio. Um silêncio que queimava, como se ninguém soubesse se era mais perigoso intervir ou apenas assistir. Foi nesse momento que o policial mais alto agarrou Ernesto pelo braço. Vem comigo, preciso te fazer umas perguntas, disse ele, elevando o tom. E sem esperar resposta, puxou. Não foi um convite, foi um ato de domínio. Onde você conseguiu esse veículo? Gritou ele, já levantando a voz para todo mundo ouvir. Foi quando Ernesto, cansado de ser pisado, tentou se soltar com um movimento curto e instintivo. Tira a mão de mim, disse firme. Eu não sou um ladrão, eu não sou um menino. Esse carro é meu e você sabe disso. Mas as palavras bateram numa parede fria. O policial apertou mais forte e os olhos dele diziam: você não manda aqui. Os espectadores murmuraram algo. Alguém tirou o celular do bolso. Outro deu um passo para trás. Era como assistir a uma cena conhecida, uma cena repetida demais, mas ainda assim dolorosa demais. E Madalena, ela gritou, para com isso, ele não fez nada. Mas ninguém a ouviu, ou talvez ninguém quis ouvir, até que algo mudou.
O som de um motor pesado começou a se aproximar. Um ronco forte de máquina militar. Um caminhão cinza surgiu no final da estrada, entrando no estacionamento com firmeza. E de dentro dele saltou um homem, fardado, alto, negro, com o olhar em chamas. Era o filho de Ernesto e Madalena, um fuzileiro naval, um herói de verdade, treinado para a guerra, mas agora prestes a enfrentar uma batalha que jamais pensou que viveria: salvar os próprios pais, de quem jurou proteger a pátria. Samuel! A voz da policial ecoou mais uma vez, cheia de frieza e autoridade falsa, como se ela estivesse interrogando um criminoso e não um pai de família com o coração cansado. Samuel respirava fundo. Tentava controlar o turbilhão dentro do peito. Mas já era demais. As mãos dele tremiam, o maxilar travado, o coração em guerra com a humilhação. E quando a voz saiu, saiu com a força de quem estava sendo rasgado por dentro. Eu já disse, esse carro é nosso. Compramos com o suor da nossa vida. É novo, é legal, é nosso. Mas eles não queriam a verdade. Eles queriam o controle. A policial saiu do carro com algo nas mãos. Ergueu uma pequena fotografia gasta pelo tempo. E essas crianças aqui? Perguntou com desconfiança. Era uma foto antiga, Samuel, Clara e os netinhos. Um daqueles registros preciosos de fim de ano em que a família inteira se junta no quintal e o amor cabe inteiro dentro de uma moldura. Clara levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Não era mais uma simples abordagem, não era mais uma dúvida. Era um ataque deliberado, cruel, racista. A multidão do outro lado da rua começava a crescer. Os cochichos já viravam vozes indignadas. Eles não fizeram nada. Isso é abuso. Deixa eles em paz. Mas a situação estava à beira do colapso. O policial ainda segurava Samuel com força, como se o homem de cabelos brancos fosse uma ameaça. Como se a dignidade dele não tivesse valor. E foi aí que o destino virou a esquina. Um SUV escuro entrou no estacionamento com firmeza. As rodas rasgaram a poeira com autoridade. A porta se abriu e dele saiu um homem fardado, alto, postura ereta. O uniforme da Marinha do Ziu brilhava sob o sol, impecável, limpo, com honra. No peito, medalhas. Nos olhos, fogo. Era David, o filho. Tinha dirigido até ali para fazer uma surpresa. Era o aniversário de casamento dos pais. Queria abraçá-los, rir, brindar, entregar flores. Mas ao entrar no estacionamento, a surpresa virou gelo. O que viu quebrou algo dentro dele. Não, sussurrou ao volante antes mesmo de sair. Lá estavam eles, seus pais, de pé ao lado do carro, com os ombros curvados, olhos cheios de dor, rostos marcados por medo e humilhação. E ao redor deles, duas figuras fardadas, com as mãos na cintura e o tom de voz de quem acha que tem todo o direito do mundo. David reconheceu o padrão. Já tinha visto essa cena. Na TV, na infância, nos treinamentos, na vida. Ele sabia o que aquilo era. Assédio, racismo, injustiça, e o sangue dele ferveu. Sem hesitar, estacionou. Saltou do carro com passos firmes, como se marchasse para o fronte. Cada passo dele era carregado de propósito. A multidão se abriu. Os murmúrios cessaram. A tensão aumentou. Ele não olhava para os policiais. Só via os pais. Clara, agora tremendo, olhou para o filho como se tivesse visto um anjo. Samuel, ainda preso pelo braço do policial, reconheceu a farda. David, murmurou. Mas o filho não disse nada. Ainda não. O silêncio dele era mais alto que qualquer grito. Quando chegou perto, parou ao lado do pai. Olhou diretamente para o policial, olhos nos olhos, e com uma voz firme, treinada, respeitável, disse apenas uma frase: "Solte o meu pai, agora." O policial hesitou. David deu um passo à frente. Seu peito tocou o do agressor, sem medo. Você está cometendo um erro. Eles não são suspeitos. Eles são minhas raízes. E se você colocar mais um dedo neles, vai ter que lidar comigo.
O policial recuou 1 centímetro, mas ainda tentou manter a pose. Senhor, essa é uma investigação policial. Precisamos de... Você não precisa de nada, cortou David. O carro é deles, os documentos estão em casa. E essa abordagem não foi motivada por suspeita. Foi motivada por preconceito. A multidão vibrou. Celulares estavam em gravação. Os rostos se erguiam. David agora era a voz que ninguém tinha. Eu sou oficial da Marinha. Meu nome é Davi dos Santos. Número de registro 418261. Filho desse homem e dessa mulher. Apontou para os pais com orgulho. E o que vocês fizeram aqui vai ter consequência. Os 2 policiais ficaram imóveis. O silêncio agora era de medo. E Samuel respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que podia se soltar. A mão de David segurou a do pai. A outra abraçou a mãe. E ele disse baixinho: eu tô aqui. Acabou. David não gritou. Não precisou. A postura dele falava. A farda falava. A dignidade dele era mais alta que qualquer autoridade falsa. Ele caminhou até os 2 policiais com o olhar firme e o coração queimando. Sua voz saiu calma, mas com o peso de quem sabe que está do lado certo. Oficiais, disse com o olhar cravado no mais alto deles. Eu sou o sargento David Peterson, da Marinha dos Estados Unidos. E esses aqui são meus pais. Uma pausa. Silêncio. Até o vento parou para ouvir. Agora me expliquem o que está acontecendo aqui. O oficial mais alto hesitou. A presença de David abalou a confiança falsa que ele usava como escudo. Tentou manter a pose, mas a voz já saiu menos firme. Senhor, é apenas uma investigação de rotina. A placa desse carro não bate com os registros. David não o interrompeu. Mas quando respondeu, cada palavra vinha com um soco de verdade. Esse carro pertence aos meus pais. Eles o têm há décadas. Você acha mesmo que um erro de sistema, uma placa digitada errada, justifica isso? Apontou com o queixo para os pais. Justifica esse nível de humilhação? Justifica invadir o carro deles? Puxar meu pai como se ele fosse um criminoso? Silêncio. A multidão atrás crescia. Os celulares seguiam gravando. A indignação, silenciosa, virava pressão. David deu mais um passo. Seu tom agora era de aço. Não gritava, mas sua autoridade incomodava. Isso aqui não é só sobre uma placa. É sobre como vocês olharam para eles, sobre a forma como se aproximaram, como assumiram que eram culpados sem fazer uma pergunta decente. Clara segurava a mão de Samuel com força. O velho casal, que antes tremia, agora via o filho virar escudo. Não era só um filho, era um guerreiro. David continuou. Meus pais são cidadãos de bem. Trabalharam a vida toda. Criaram filhos honestos. Construíram comunidade. Nunca pediram nada a ninguém. Virou-se para a multidão. Ergueu a voz, não por raiva, mas por justiça. Eles só queriam tomar um café, comer uma fatia de torta, celebrar o aniversário de 50 anos de casamento. 50 anos de amor, de luta, de dignidade. E o que ganharam em troca? Desconfiança, desrespeito, constrangimento. Agora olhou de volta para os policiais, com uma calma que feria mais que grito. Se eles fossem brancos, vocês teriam agido assim? O oficial não respondeu. Nem podia. Sabia a resposta. A multidão também. David respirou fundo. Quero que vocês peçam desculpas. Aqui, agora, na frente de todos. Eles não merecem menos que isso. Exijo que vocês peçam desculpas aos meus pais, pela forma humilhante com que foram tratados aqui hoje. A voz de Elias ressoou com tanta força e clareza que o silêncio que se seguiu pareceu engolir todo o ar da praça. E espero que daqui para frente vocês se comportem com o mínimo de respeito e profissionalismo que qualquer ser humano merece. Os segundos seguintes foram esmagadores.
Nem os policiais, nem os curiosos ao redor ousaram dizer uma só palavra. Todos prenderam a respiração. Era como se o mundo estivesse esperando para ver o que aconteceria em seguida. O barulho dos carros na Avenida de São Miguel sumiu. A multidão, que antes só observava por curiosidade, havia mudado. Não eram mais apenas espectadores. Agora estavam ali como testemunhas. Testemunhas de algo maior, de um momento de verdade. Elias não baixou os olhos. Ficou de pé, imóvel, corajoso, inquebrável. Sua voz ainda ecoava na mente de todos, justa, firme, impossível de ignorar. Alguns balançavam a cabeça incrédulos com o abuso dos policiais. Outros trocavam olhares discretos, como quem dizia: eu já senti essa dor. Eu entendo isso aí. Uma senhora negra de cabelo grisalho e olhos cheios de lágrimas se aproximou devagar. Sem dizer nada, estendeu a mão e segurou o braço da mãe de Elias, Dona Teresa, com carinho e força. Aquele gesto valia mais que 1000 palavras. Solidariedade pura, alma falando com alma. Um rapaz jovem, com boné e celular na mão, já estava gravando tudo. Capturava não só as imagens, mas a emoção crua daquele instante. O silêncio dos opressores, a coragem do oprimido, a dignidade de uma família inteira sendo defendida em praça pública. Lá de dentro do restaurante, funcionários se espremiam nas janelas, alguns com o rosto preocupado, outros com os olhos brilhando de admiração. Eles sabiam, algo diferente estava acontecendo, e talvez o mundo não fosse mais o mesmo depois daquele minuto. A presença firme e serena de Davi aumentava ainda mais a tensão daquela situação que, à primeira vista, parecia apenas mais uma abordagem comum de trânsito, mas que, aos poucos, revelava-se um verdadeiro julgamento público. A forma como ele se colocava ali, sem baixar a cabeça, fez algo inesperado acontecer. A indignação dele despertou uma faísca na multidão. O que antes eram apenas curiosos, agora se tornavam testemunhas vivas de uma injustiça. E mais do que isso, se tornavam vozes ativas de apoio. Gente comum que se identificava com aquela cena começava a se posicionar, a gravar, a protestar. Ao lado de Davi estavam Samuel e Clara, seus pais, que ainda tentavam entender por que estavam sendo tratados daquela forma. Os 2 oficiais, que antes demonstravam firmeza e autoridade, agora demonstravam algo diferente, algo que parecia hesitação. A segurança do começo já não era mais a mesma. O olhar arrogante dava lugar a expressões incertas, como se sentissem o peso do olhar de todos ao redor. O agente mais velho, desconfortável, ajustou o cinto e desviou o olhar de Davi. Tentava evitar um confronto direto. Senhor, começou ele, em um tom visivelmente mais brando. Estávamos apenas cumprindo o procedimento. Temos que apurar qualquer irregularidade que apareça. A colega, que estava ao lado dele desde o início, tentou reforçar a justificativa. Havia algo nervoso em sua voz agora, uma tentativa de se proteger atrás do sistema. Foi o sistema que acusou a placa. Não foi culpa nossa. Nós só seguimos o que a central informou. Ela olhou em volta, como se buscasse aprovação na multidão, e ao não encontrar, retornou os olhos para Davi. A gente não queria causar nenhum transtorno. Davi arqueou uma sobrancelha. Seu olhar dizia tudo, mas ele fez questão de responder com palavras que cortaram como faca. Incomoda vocês, né? Mas vocês não pensaram nisso quando humilharam meus pais. Quando trataram 2 idosos como criminosos diante de dezenas de pessoas. Tudo isso por uma suposta irregularidade? Foi essa a justificativa? Isso já não era mais uma simples abordagem. Era uma violação direta dos direitos humanos, uma afronta escancarada à dignidade de uma família inteira. E o mais grave, era feito por aqueles que deveriam proteger. Os agentes, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, começaram a recuar.
As justificativas que vinham à boca deles soavam cada vez mais vazias, fracas e incoerentes. Era visível, não sabiam mais como manter a narrativa que haviam inventado. Enquanto isso, no meio do caos, Elias continuava ali, firme, silencioso, mas com um olhar que dizia tudo. Um homem que não se curvava ao abuso, não por orgulho, mas por algo muito mais profundo. Respeito por sua história, por seus pais e por todos os que vieram antes dele. A multidão que antes assistia calada começou a sentir essa energia. As palavras de Elias, poucas, mas ditas com verdade e coragem, começaram a ecoar nos corações dos que estavam ali. As pessoas já não estavam apenas assistindo, agora estavam com ele. Os policiais notaram, sentiram o clima mudar, perceberam que aquela postura de Elias, aquela tranquilidade inabalável, havia desarmado o poder que acreditavam ter. E nesse instante, o que restava da autoridade deles começou a ruir, porque não havia argumento que justificasse o que fizeram. Não havia desculpa que sustentasse o preconceito. E foi ali, naquele momento exato, que o silêncio de Elias gritou mais alto do que qualquer discurso. Ele não precisou levantar a voz. Ele apenas ficou de pé. E isso foi o suficiente para abalar o sistema inteiro. A postura firme e digna daquele jovem homem não apenas protegeu seus pais naquele momento tenso, mas também se transformou num poderoso lembrete de que é possível e necessário resistir à injustiça, mesmo quando ela vem disfarçada de autoridade. Suas palavras e sua coragem fizeram algo quase palpável. O ambiente, antes carregado de tensão, começou a se transformar. No lugar da opressão, surgiu um sentimento sutil, mas real. Esperança. Esperança de que, talvez, ainda exista justiça. Esperança de que alguém finalmente tenha coragem de dizer basta. Foi então que o comandante da equipe, visivelmente incomodado, respirou fundo, como quem engole o orgulho a seco, e se aproximou de Gabriel e dos seus pais. Senhor, Senhora, murmurou sem convicção, com um tom que não carregava nem arrependimento nem respeito. Pedimos desculpas se causamos algum tipo de transtorno. Estávamos apenas cumprindo o nosso dever. Ao lado dele, a agente que havia revistado Clara levantou o queixo e completou: é preciso ser rigoroso. É uma questão de segurança para todos. Mas, para Gabriel, aquelas palavras soaram ocas, ensaiadas. Uma encenação para tentar apagar o que já havia sido feito. Ele não se calou. Desculpas vazias não limpam a humilhação, disse com firmeza, olhando direto nos olhos do oficial superior. Vocês conseguem entender o medo que causaram? O constrangimento público? O olhar das pessoas ao redor? Vocês têm consciência da dor que deixaram aqui? Silêncio. Nenhum dos oficiais respondeu, mas a expressão em seus rostos era clara. Uma mistura de vergonha mal disfarçada e resistência teimosa. Sabiam que haviam errado, mas não tinham coragem de reconhecer isso em voz alta. Aquelas desculpas fracas, sem alma, não enganaram ninguém. Pelo contrário, só deixaram ainda mais evidente a injustiça do que havia acontecido. Estavam apenas tentando escapar das consequências, como quem tenta varrer sujeira para debaixo do tapete. Mas a multidão ali presente já tinha visto o suficiente. Os oficiais, agora visivelmente desconcertados, recuaram. Voltaram para a viatura em silêncio. E foram embora, deixando para trás não só a poeira do asfalto, mas também uma sensação incômoda, amarga. Uma ferida aberta no coração de quem presenciou tudo aquilo. Samuel e Clara estavam abalados, claro, mas também estavam profundamente gratos. Clara, com os olhos marejados, segurou firme no braço do filho. Obrigada, meu filho. Obrigada por estar do nosso lado. David a abraçou com força, tentando acalmar aquela dor invisível. Sempre estarei aqui, mãe. Sempre. Virou-se então para o pai.
Samuel, mesmo abalado, conseguiu soltar um sorriso tímido, um sorriso de alívio, um sorriso de orgulho. A multidão, ao ver aquela cena de carinho e proteção, se emocionou. Os aplausos começaram aos poucos e logo tomaram conta do lugar. Um abraço aqui, uma palavra de apoio ali. Pessoas desconhecidas se aproximando, oferecendo solidariedade. O dono do restaurante apareceu com 2 fatias de torta e 2 cafés quentinhos. Por conta da casa, disse ele com os olhos cheios de compaixão, vocês merecem um pouco de paz depois do que passaram. Samuel e Clara sentaram, mas o silêncio entre eles dizia tudo. O trauma não sumiria tão cedo. Mesmo ali, com um pedaço de torta na mão, uma pergunta pesava no ar. Por quê? Por que aqueles policiais foram tão rápidos em suspeitar de um casal idoso, preto, dentro do próprio carro? Foi mesmo um erro no sistema? Ou havia algo mais sombrio por trás disso? Essa cena comum, um simples passeio de domingo, se transformou num alerta. Um lembrete doloroso de que o racismo ainda respira, ainda caminha entre nós. Que o preconceito pode aparecer até nos momentos mais banais da vida. E que ninguém está completamente seguro. Mas talvez a pergunta mais importante de todas seja essa. E se David não tivesse chegado a tempo? O que teria acontecido com Samuel e Clara? Eles teriam sido levados, humilhados ainda mais? Quem teria se levantado por eles? Esse episódio nos obriga a olhar para dentro, a pensar, a refletir sobre como reagimos quando testemunhamos uma injustiça, a nos perguntar, e se fosse comigo? E se fosse meus pais? E se fosse alguém que eu amo? E acima de tudo, o que eu posso fazer para proteger quem não pode se proteger sozinho? Esta história, mesmo sendo sobre Rafael e Isabela, é um reflexo de algo muito maior. É um espelho de tudo o que ainda precisamos mudar. Ela nos obriga a encarar uma pergunta que talvez a gente evite no dia a dia. Como é que a gente pode construir uma sociedade realmente justa e humana para todo mundo? Como é que a gente enfrenta o preconceito disfarçado que existe nos sorrisos, nos olhares atravessados, nas abordagens de rotina? Como a gente desmonta o racismo silencioso que vive dentro de instituições e muitas vezes dentro de nós mesmos? Tudo começa com coragem. Coragem para admitir que isso existe sim. E para entender que mudar o mundo começa pela forma como a gente age, até nos detalhes. Mas não para aí. É preciso apoiar quem já está na luta. ONGs, coletivos, vozes que não se calam. É preciso educar, conversar, votar com consciência, ensinar as novas gerações. E mais, a gente pode e deve ser como Leonardo. Sim, Leonardo. Aquele que escolheu não apenas assistir, mas agir. Aquele que decidiu não abaixar a cabeça diante da injustiça. Aquele que usou a própria voz, mesmo quando o mais fácil era o silêncio. A verdade é que todos nós temos esse poder dentro da gente, e a escolha está nas nossas mãos. Podemos transformar essa história em um divisor de águas. Podemos transformar o que aconteceu ali em Nova Brisa em um alerta, em um chamado, em um compromisso com a vida. Um compromisso com um mundo onde qualquer pessoa, independente da cor da pele, do cabelo, do bairro onde mora, possa simplesmente sair para caminhar no domingo, sem medo, sem tensão, sem carregar o peso do julgamento nos ombros. Vamos juntos fazer do exemplo de Leonardo a regra, e não mais uma exceção. Vamos ser parte da geração que não tolera racismo disfarçado de abordagem e que não se cala diante da covardia. Obrigado por chegar até aqui. Se histórias assim tocam o seu coração, se você acredita que algo precisa mudar, então se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Porque a mudança começa na conversa. E a conversa começa com você. Te espero nos comentários. A gente ainda tem muito para refletir e muito mais para transformar.